Olá, eu sou Henrique Paladino e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar a história de uma das mais tradicionais formas de corrida do automobilismo com a NASCAR. Os ovais de terra, nos seus primeiros anos de história, nem eram construídos pensando exatamente em automobilismo, mas eles acabaram se tornando a base do calendário da NASCAR nos seus primeiros anos e até hoje continuam sendo muito populares nos Estados Unidos e até em alguns outros países como o Canadá e a Austrália. As primeiras corridas da história, no final do século XIX, eram disputadas em estradas públicas, que muitas vezes ficavam abertas até durante as corridas. Isso causou vários acidentes ao longo dos anos, então, mesmo para a época, aquelas corridas eram vistas como extremamente perigosas. E no começo do século XX, a ideia de fazer corridas em locais fechados começou a se popularizar. Alguns dos locais mais procurados para corridas de carros depois do banimento das corridas de estrada eram os hipódromos, que na época já tinham uma tradição de serem pistas ovais e, como para corridas de cavalos você não precisa de nenhum tipo de pavimentação, em sua maioria eram pistas de terra. O Milwaukee Mile, por exemplo, inaugurado em 1903 e que hoje é o oval mais antigo ainda em atividade, nos seus primeiros anos era uma pista de terra e, além de receber corridas de carro, funcionava como um hipódromo. Com a popularização do automobilismo na primeira metade do século XX, começaram a surgir alguns ovais de terra pensados especificamente para o automobilismo, como o Lakewood Speedway em Atlanta e o Langhorne Speedway em Langhorne, na Pensilvânia. E então, na década de 30, com o fim da lei seca nos Estados Unidos, os contrabandistas que tunavam seus carros para fugir da polícia com bebidas alcoólicas começaram a disputar corridas também nas pistas de terra. Em 1948, o Bill France funda a NASCAR com a intenção de organizar um campeonato com corridas em ovais. E em 1949, o ano em que é disputada a primeira temporada do que hoje nós conhecemos como a NASCAR Cup Series, das 8 etapas que estavam no calendário, 7 eram disputadas em pistas de terra. A única exceção era o oval de Daytona, que ainda não era o Daytona International Speedway, que só seria inaugurado em 1959, e tinha metade da pista em uma rodovia e a outra metade na areia da praia. Nessa época, até mesmo algumas pistas que hoje são tradicionais no calendário da NASCAR, como Martinsville, Richmond e North Wilkesboro, eram pistas de terra que só viriam a ser pavimentadas mais tarde, nos anos 50 e 60. As pistas de terra ainda eram maioria no calendário ao longo dos anos 50, porém, nessa época, lentamente o calendário da NASCAR começou a mudar. Em 1950 foi inaugurado o Darlington Raceway, que foi o primeiro oval 100% asfaltado dos Estados Unidos, e ao longo dos anos foram surgindo algumas outras pistas desse tipo, como Bristol, o Daytona International Speedway e o Atlanta Motor Speedway, que em 1960 substituiu o Lakewood Speedway no calendário. E eu destaco justamente esse ano de 1960 porque aquela foi a primeira temporada em que o calendário da NASCAR teve mais pistas asfaltadas do que pistas de terra. Nos anos 60, as pistas de terra foram diminuindo ainda mais, até que em 1970, de 48 etapas no calendário da Grand National, que hoje é a Cup Series, apenas 3 eram corridas de terra. Esse número tinha diminuído tanto que as principais equipes da NASCAR na época nem tinham mais carros de terra. E a última prova, bom, na época, a última prova da Cup Series disputada em uma pista de terra, que aconteceu em Raleigh em setembro daquele ano e foi vencida pelo Richard Petty, foi vencida pelo Petty, que nem tinha mais um carro de terra, então ele acabou correndo aquela prova com um carro emprestado. Com a modernização da NASCAR e a busca por pistas cada vez maiores, que mais tarde acabaria até mesmo vitimando alguns ovais asfaltados, como Nashville Fairgrounds e North Wilkesboro, as corridas de terra acabaram caindo um pouco no esquecimento. Porém, muitos pilotos da NASCAR continuaram iniciando suas carreiras e saindo de lá. O nome mais importante para a nossa história é o do Tony Stewart, que começa a sua carreira correndo justamente nos midgets e nos sprint cars. E em 1996 ele chega na Indy Racing League como o piloto dos sonhos do Tony George, que sonhava na época em viabilizar de novo, como era até os anos 50 e 60, o caminho dos sprint cars até a Indy. Porém, depois de apenas 3 anos na Indy, o Stewart acaba mudando para a NASCAR, onde ele constrói uma grande carreira, é tricampeão, e em 2011 se torna o que até hoje é o piloto mais recente a ser campeão pela própria equipe,
Porém, durante esse tempo todo, ele nunca parou de disputar provas nos sprint cars, que é uma coisa que a gente vê o Kyle Larson fazendo bastante hoje, por exemplo, e inclusive compra um oval de terra, o Eldora Speedway, em Ohio. Então, em 2013, a NASCAR volta a ter corridas disputadas em uma pista de terra, quando a Truck Series vai justamente para Eldora. Essa prova da Truck em Eldora imediatamente se torna uma corrida extremamente popular, justamente por ser uma corrida única, não só no calendário da Truck Series, como também das 3 categorias principais da NASCAR, e ao longo dos anos atrai alguns grandes nomes das corridas de terra, como o Scott Bloomquist e até outros pilotos que mais tarde fariam uma mudança para a NASCAR, como o Rico Abreu e o Stuart Friesen. Porém, essa prova acontece apenas até 2019 e a pista não volta mais para o calendário depois do cancelamento da etapa de 2020. Mas esse não seria o fim das corridas de terra na NASCAR, porque em 2021, que foi o ano com mais mudanças no calendário da NASCAR, pelo menos nesse século, 2 novas pistas de terra apareceram para corridas em 2 categorias diferentes. A Truck Series continuaria tendo uma corrida em um oval tradicional de terra, dessa vez o Knoxville Raceway em Iowa, e além disso, uma das 2 etapas do ano em Bristol seria agora uma corrida de terra, não só da Truck Series, como também da Cup Series, que teria sua primeira corrida de terra em mais de 50 anos. Foram 3 anos dessa prova da famosa Bristol Dirt Race, com vitórias do Joey Logano em 2021, do Kyle Busch em 2022, que acabou sendo a última vitória dele pela Gibbs, inclusive naquela prova em que o Chase Briscoe e o Tyler Reddick batem enquanto disputam a liderança na última volta, e no Christopher Bell, outro piloto que veio dos Sprint Cars em 2023. A Truck também corre em Bristol Dirt nos 3 anos e disputa 2 provas no oval de Knoxville em 2021 e 2022. Porém, depois disso, a primeira etapa de Bristol no ano acabou voltando para a configuração tradicional de concreto da pista em 2024 e Knoxville também acabou saindo do calendário, deixando a NASCAR, as 3 principais categorias da NASCAR, mais uma vez ser uma corrida de terra. O principal motivo citado para a saída dessa corrida de terra em Bristol no calendário foi o custo. Afinal, era bem caro você basicamente transformar Bristol em uma pista de terra por uma semana no ano inteiro. E existe um certo debate sobre se tem alguma pista de terra nos Estados Unidos com estrutura para receber uma prova da Cup Series. Porém, no retorno da NASCAR para as corridas de terra, não precisaria necessariamente ser para uma prova da Cup Series, como a gente já viu no passado, em que a Truck Series fazia a única corrida de terra no calendário da NASCAR. E mesmo não estando presente nas 3 divisões principais, esse tipo de corrida ainda continua tendo uma certa presença na NASCAR, afinal a ARCA até hoje realiza provas nos ovais de Springfield e DuQuoin. Atualmente não existem tantas conversas sobre a possibilidade de um retorno das corridas de terra para o calendário da NASCAR, mas é um estilo de corrida que continua ali fazendo parte do esporte e, como a gente já viu várias vezes, até mesmo nos últimos anos, o calendário pode mudar bastante de um ano para o outro, então por mais que atualmente isso não seja provável, ainda existe a possibilidade de um retorno nos próximos anos. Essa foi a história dos ovais de terra na NASCAR. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.